Boa noite a todos. Que tenhamos uma noite de aprendizado, que a gente possa levar daqui os ensinamentos do Cristo. A abertura foi toda voltada para esse momento que a gente está vivendo, em que os nossos irmãos aqui do Rio Grande do Sul vivenciam uma dor tremenda com a enchente, com a perda de seus bens materiais. E é um momento de a gente parar para refletir o porquê que essas coisas acontecem, porque essas lições elas já estavam sempre ali no Livro dos Espíritos, no Evangelho. Só que quando a gente vivencia algo que acontece muito próximo, esse ensinamento se torna mais, digamos, forte, ele entra no nosso íntimo e a gente consegue compreender. Porque toda vez que acontece algum problema com o nosso próximo e a gente acha que o problema é dele, aí é que está o grande entrave na nossa vida, porque tudo que acontece com a humanidade é, de certa forma, nós temos uma responsabilidade quanto a isso, ainda que seja somente a responsabilidade de ajudar, de ter um pensamento, de ter a intenção do auxílio, ou nos sentirmos no lugar deles. Tudo isso é importante. De tempos em tempos, o homem passa por sofrimentos coletivos, onde os espíritos nos ensinam que a ação desse momento é para nos impulsionar ao progresso. Deus, que é soberanamente bom e justo, nos espera o tempo necessário para compreendermos e aprendermos mais sobre o amor ao próximo, para daí sim termos a oportunidade de repararmos o erro com consciência. Quem está passando pela prova ou expiação, se estiver resignado, traz a possibilidade de desabrochar sentimentos que antes estavam adormecidos, como a compaixão, o amor e a caridade. Então a gente entende que para que a gente possa passar por esse processo de entendimento, né, de arrependimento, porque todos nós já tivemos ações do qual a gente tem motivos de sobra para se arrepender, apesar de a gente não se lembrar. A gente não lembra por misericórdia divina, que deixa lá escondidinho o nosso passado para que a gente tenha forças de ir adiante. Mas Deus, como é infinitamente bom e justo, Ele espera o tempo certo para que a gente amadureça, para que a gente tenha entendimento e que a gente tenha compreensão do ato cometido, que entremos no processo de querer consertar aquilo que a gente fez. Esse é o momento da reparação. A reparação é quando a gente vem, lógico, a gente quebra algo, a gente tem que colar, a gente tem que passar por um processo para reajustar. Ficam marcas? Ficam, mas são as marcas do ensinamento. Então, Deus não dá nada mais pesado do que a gente possa carregar, porque quando a gente passa pela dificuldade é porque a gente já está em condições de entender. E aí eu vou trazer uma história para vocês, para que a gente possa refletir sobre isso e que a gente tenha uma compreensão maior sobre esse ensinamento do Cristo, que são leis divinas. Nós estamos sempre sob essas leis. Não tem como a gente fugir. As leis de Deus, elas não se modificam como as leis do homem. Então, sempre que a gente faz alguma coisa de certo ou de errado, a gente está sob a ação dessas leis. No livro Cartas e Crônicas pelo Espírito Irmão X, eu vou ler, porque no livro está muito bem explicado e fica até bonito de a gente ler, né, com a forma que foi colocada no livro.
No ano de 177 da era cristã, ninguém examinava necessidades ou condições. Quer dizer, lá atrás, o nosso entendimento era diferente do que a gente tem hoje. Mulheres e crianças, velhos e doentes, tanto quanto homens válidos e personalidades prestigiosas, que se declarassem fiéis ao Nazareno, eram detidos, torturados e eliminados sumariamente. A coisa já melhorou. Atualmente, a gente pode abrir uma casa, seja ela espírita, evangélica, cristã, qualquer uma. Todos nós temos a liberdade de termos a religião que a gente quer. No Brasil, a gente encontra as religiões diversas, todas cristãs. Todo mundo acredita em Jesus Cristo. Todo mundo acredita em Deus. Tirando alguns que são teimosos, que dizem não acreditar em nada. Mas na hora da dificuldade, sempre falam, né? Que não é verdade, porque na hora da dificuldade, ai meu Deus, é a primeira frase, né? Então, os cristãos de Lyon eram sacrificados no lar ou barbaramente espancados no campo. Mais de 20 mil pessoas já haviam sido mortas. Mas eles queriam mais. Queriam algo diferente. Tomaram a seguinte decisão. Poderíamos, nesta noite, aproximadamente 1.000 mulheres, crianças cristãs, poderíamos reunir nesta noite aproximadamente 1.000 mulheres e crianças cristãs, guardando-as no cárcere. E amanhã, coroando as homenagens, ofereceremos um espetáculo inédito. Nós as colocaremos na arena molhada com resina inflamável e devidamente cercada de farpas embebidas em óleo, deixando apenas passagem para os mais fortes. Depois de mostradas festivamente ao público, incendiaremos toda a área e soltaremos sobre elas os velhos cavalos que não sirvam mais para os nossos jogos. Muito bem, reagiu a multidão de ponta a ponta no átrio. É como se hoje eu viesse aqui e ao invés de vir falar de coisas boas, eu desse essa ideia para cada um de vocês e vocês batessem palmas para a minha grande ideia. Que bom que a gente já mudou o nosso pensamento. Mas aperta o coração só de pensar. Durante a noite inteira, mais de 1.000 pessoas, ávidas de crueldade, vasculharam residências humildes e no dia subsequente ao sol vivo da tarde, largas filas de mulheres e criancinhas em gritos e lágrimas. No fim do soberbo espetáculo, encontraram a morte, queimadas nas chamas ou despedaçadas pelas patas dos cavalos em correria. Absurdo a gente imaginar algo ser arquitetado hoje com tamanha crueldade. Mas foi assim que aconteceu. E quase 18 séculos, eu vou repetir, 18 séculos, passaram sobre o tenebroso acontecimento. Entretanto, a justiça da lei, através da reencarnação, reuniu todos os responsáveis que, em diversas posições de idade física, se aproximaram de novo para a dolorosa expiação, no dia 17 de dezembro de 1961, na cidade brasileira de Niterói, no Rio de Janeiro, em comovedora tragédia num circo. Um saldo de 503 pessoas mortas e mais de 800 feridos. As labaredas fora de controle se alastravam rápidas, ceifando em poucos minutos muitas vidas. Os animais assustados completaram a tenebrosa catástrofe, pisoteando pessoas em correria desesperada. Agora vocês imaginem a engenharia para reunir as pessoas que
de certa forma, devem ter pedido para passar por essa circunstância, fazer com que eles estivessem reencarnados na mesma época, numa época precisa, na mesma cidade, reunidos, atraídos a uma festividade dentro de um circo, para que assim ocorresse o incêndio e eles viessem a perecer da mesma forma lá de trás, em que ocasionaram aquelas vidas que foram escolhidas a dedo, pelo simples fato de serem cristãos. Ou até não. Que aí a gente já sabe que a crueldade é tanta que bastava ter o número de pessoas que eles queriam que tivesse. Quem ocasionou, né, foi Décio. Mas quando ele deu a ordem, na leitura diz que entre 1000 pessoas, essas 1000 pessoas saíram pela cidade em busca dessas vítimas. Quem tinha culpa? É só quem mandou? Ou quem executou não tinha a liberdade de escolher não fazer? Todos tinham culpa. A reação de uma ação praticada há muitos séculos chegava ao endereço certo, ainda que para nossos olhos o acontecimento pareça fruto do acaso ou de má sorte daqueles que pereceram. É a justiça divina conduzindo aos lábios a taça que nós mesmos envenenamos. Eis a lei de causa e efeito. Lei divina. Causa e efeito, ação e reação. Nós temos muitas leis, da qual, quando a gente sai do caminho certo, nós temos que lembrar que temos a responsabilidade de arcar mais à frente a responsabilidade do reajuste. Décio, o imperador romano do século III, foi quem ordenou a pior das perseguições aos cristãos. Mas a reencarnação, que também é um processo de depuração, de aprendizado, de oportunidade, de misericórdia, a reencarnação permite que as pessoas que cometeram equívocos possam reparar seus enganos. É por essa razão que dizemos que Deus é justiça, mas também é misericórdia. Nós tivemos outro caso que também nos chamou a atenção, que foi o incêndio da Boate Kiss, que não temos, né, foi bem próximo agora, e quando aconteceu, a senhorinha ali já fez assim com a cabeça, que a gente foi agora, recentemente. Foi algo que nos doeu profundamente. E que bom que dói. Porque se fosse lá no ano de 177, todo mundo ia achar que foi um evento. Não se tem relatos, foram levantadas possibilidades do que poderia ter sido aquilo, que resgate seria esse, né? Mas não se tem nada, não foi recebido nenhuma psicografia, até então eu não encontrei, né? Mas tiveram duas coincidências que chamaram a atenção. Tem? Eu não encontrei, porque também não era o meu foco hoje. Procurem, porque de repente ele está dizendo que já tem, então. Mas tiveram duas coincidências que na época, antes mesmo do caso ali, eu até levantei essa possibilidade, né? Eu pensei nisso. A primeira coincidência foi que no incêndio foi gerado um gás com a queima, né, dos produtos lá dentro, criou um gás lá dentro que era o mesmo gás usado nos campos de concentração dos nazistas. O mesmo gás. Será que é coincidência? A segunda coincidência é que em 27 de janeiro, data da ocorrência do incêndio, comemora-se o Dia Internacional em homenagem às vítimas do Holocausto. Será que é coincidência? Então, a gente passa por esses processos por um motivo simples, que fez errado,
tem que acertar depois. É assim que acontece. Aí a gente vai encontrar no livro do Chico, Pede Licença, no capítulo 19, intitulado Desencarnações Coletivas. Aí diz assim, ó. As sábias explicações para o fenômeno das mortes coletivas, quando o benfeitor Emmanuel responde à pergunta endereçada a ele por algumas dezenas de pessoas em reunião pública realizada na noite de 22 de 8 de 1972 em Uberaba, Minas Gerais, e que aqui transcrevemos. Aí é o que ele descreve, né? Sendo Deus de bondade infinita, por que permite a morte aflitiva de tantas pessoas enclausuradas e indefesas, como nos casos de incêndios e de quedas de aeronaves? Quer dizer, primeiro foi a pergunta, né? Agora vem a resposta. Realmente reconhecemos em Deus o perfeito amor, aliado à justiça perfeita, e o homem, filho de Deus, crescendo em amor, traz consigo a justiça imanente, convertendo-se em razão disso em qualquer situação no mais severo julgador de si próprio. E é isso que a gente falou. Deus dá o tempo para que a gente possa compreender, para que a gente possa vir a resgatar esse débito com consciência, sabendo o porquê que está fazendo aquilo. Porque dentro do nosso íntimo, por mais ignorantes que possamos ser, nós trazemos dentro da gente a centelha divina. Nós fomos criados por Deus. E aonde que, dentro do Livro dos Espíritos, tem uma pergunta que o Kardec fez aos espíritos. Aonde estão gravadas as leis divinas? Porque tem algum livro, tem alguma coisa que está gravada e os espíritos respondem, está gravada na nossa consciência, no nosso espírito, porque o espírito é que dá a vida ao nosso corpo. É lá que está o nosso HD, com todas as nossas informações. Então, é lá que está escrito. E se está escrito no nosso espírito, isso quer dizer que a gente sempre teve essa... No subconsciente, a gente sabe quando está certo e quando está errado. Né? Eu sempre dizia para meus filhos, ó, quando tem que fazer a coisa quietinho e não pode contar para ninguém, normalmente está errado. Se a gente tem que fazer escondido, é porque está errado. Porque tudo que é de Deus é muito claro, é muito perfeito, é muito puro. Até mesmo as coisas que às vezes a gente transforma em coisas que não são tão puras. Coisas que não são tão certas. É o nosso equívoco que faz isso. Mas tudo que é de Deus é lindo, é perfeito e é bom para todos. Não é bom para ele, para ela, não, é bom para todos. Chico esclarece, na aprovação coletiva verifica-se a convocação dos espíritos encarnados participantes do mesmo débito, com referência ao passado delituoso e obscuro. O mecanismo da justiça, na lei das compensações, funciona então espontaneamente, através dos prepostos do Cristo, que convocam os comparsas da dívida do pretérito para os resgates em comum, razão por que, muitas vezes, intitulais doloroso caso, as circunstâncias que reúnem as criaturas mais díspares no mesmo acidente, que lhe ocasiona a morte do corpo físico, ou as mais variadas mutilações no quadro de seus compromissos individuais. Contrariam a harmonia da lei de amor e caridade, e por isso mesmo, cedo ou tarde, defrontar-se-ão inexoravelmente com a lei de causa e efeito, ou, se preferirem, com a máxima proferida pela sabedoria popular: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Aí a gente pensa assim, então se os nossos irmãos gaúchos passaram por isso tudo, então eles mereciam. Então deixa eles passar a dificuldade. Não é assim que funciona. Nós não sabemos qual a nossa responsabilidade das coisas quando a gente está muito próximo de um grande problema. E tudo isso acontece também com uma outra ferramenta, que é para nos movimentar no nosso íntimo a nossa capacidade de compaixão. É o exercício do amor ao próximo. Se eles passam hoje por uma dor regeneradora, não quer dizer que não sejam pessoas do bem. São pessoas que já tomaram consciência
na maioria delas. E as que não tomaram consciência vão viver novas provações ainda, que a gente vai ver mais adiante. Porque tem gente que se desespera, tem gente que é tão egoísta, vive tão no seu mundinho, que quando perde, como uma criança que quando perde um pirulito, grita aos quatro ventos porque ficou em desespero. E tem pessoas que vivem assim, que quando perdem as coisas entram em desespero, entram em depressão e muitas vezes buscam o caminho que é o caminho mais triste, que é o caminho de se fugir da responsabilidade e normalmente fogem através do suicídio. Olha quanta responsabilidade nós temos com esses irmãos. Nós temos o poder da prece. Nós que estamos aqui com a nossa casa no lugar, ainda que a gente possa estar cheio de problema, a gente não passou por esse revés que chacoalhou todo um estado nosso. Então, nós estamos em condições de ajudar? Sim. E se a gente não estiver disposto a ajudar, a gente ainda está patinando. Na questão 737 da parte terceira das leis morais, tem uma pergunta que diz assim: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Para fazê-la progredir, e progredir mais depressa. Já não dissemos ter a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Só que o que acontece com esses grandes flagelos, esses casos que mexem com todo mundo, como aquele avião da TAM, que também quando caiu foi outro fato que mexeu profundamente com os nossos sentimentos. Impulsiona porque a dor é tanta que é como se eles dissessem assim, ó, a gente pode parcelar para ti essa dívida em 238 encarnações, né? Aí vocês vão pagando devagarzinho, mas tem uma possibilidade seguinte, a gente te dá uma encarnação bem difícil e tu vai subir 238 degraus de uma vez só. E aí a gente tem lá no íntimo nosso, como nós somos os nossos próprios juízes, a gente traz aquela dor imensa de imaginar o mal que já cometeu. E aí a gente aceita. Não, vamos pagar numa vez só. Vai ser difícil, mas vamos lá. Vamos tomar um remédio bem amargo, mas vamos impulsionar. Por quê? Se ninguém está lembrando ainda, nós estamos já estamos com o pé lá dentro da regeneração. Porém, é necessário que a gente dê uma chacoalhada. Agora as coisas estão vindo mais rápidas. Então, esses eventos nos fazem progredir um pouco mais rápido, para que esse momento legal chegue logo. Mas ele vai chegar de acordo com aquilo que eu quiser. Porque a regeneração, ela pode chegar para mim, pode não chegar para ele, pode chegar para ti, pode não chegar para mim. Vai ser de acordo com o que a gente escolhe, com a nossa vontade. O Espiritismo explica com muita coerência que cada um recebe segundo as suas obras, porque todos nós estamos submetidos à lei de ação e reação, ou de causa e efeito, e à lei de evolução ou de progresso. Todas as leis. Quem ainda não leu o Livro dos Espíritos, tem uma parte que trata só das leis. É interessante a gente olhar, para a gente ter essa noção. O Livro dos Espíritos é um livro que todo mundo tem que ler. Todo espírita, todo aquele que se diz espírita, não adianta a gente pegar e vir só aqui na palestra, escutar meia dúzia de palavras que a gente traz para vocês, um conhecimento assim meio superficial, porque a gente não consegue abranger toda a riqueza que essas obras nos trazem. É necessário que a gente estude, sim. Por isso que o Espiritismo, como diz o Raul Teixeira, o Espiritismo é para quem consegue, não é para quem quer, é para quem tem força de se esforçar no estudo, de ler. A leitura é magnífica.
Daqui a pouco a gente volta para o plano espiritual, vai voltar arrependido porque não abriu um livro para ler. Vamos aproveitar a nossa oportunidade para fazermos a nossa reforma íntima. Ninguém muda o mundo. Nós mudamos somente a nós próprios. Tem uma oração que diz assim, que uma fagulha do teu amor pode abrasar a terra. Em relação a Deus. Se Ele quisesse, Ele fazia com que a gente acreditasse em tudo isso agora. Ele tocaria o nosso coração agora. Mas é necessário que a gente faça por merecer. Que a gente estude, que a gente procure, que a gente compreenda. A Casa Espírita é tão rica nesse sentido. São os cursos, os estudos para as crianças, a evangelização, o encontro com a juventude. E a gente, às vezes, não se utiliza tanto desses benefícios. Vamos aproveitar enquanto a dor grande não bateu na nossa porta. Enquanto a gente está de pé, está com saúde. A gente vê, todo mundo veio com as suas próprias pernas até aqui. Aí tem lá leis morais. Vou citar essas leis morais para vocês. Questão 648. Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração? São 10 leis. Lei de adoração, lei do trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade. Essas leis são todas extremamente importantes. A lei de trabalho, por exemplo, quem está na preguiça, que não gosta de trabalhar, que gosta de ficar embaixo de uma sombra de um coqueiro, só tomando aguinha de coco, é lei divina. Trabalho é lei divina. E trabalho é tudo que a gente faz. É cuidar da casa, é cuidar da nossa roupinha, é cuidar das nossas coisas. Tudo é trabalho. E a vida dá trabalho. Ou se dá. Só que ele diz assim, no final da resposta, eu não vou ler a resposta toda, mas no finalzinho, no finalzinho dela diz assim, a última lei é a mais importante, por ser a que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras, que é a lei de amor, de justiça e de caridade. Por quê? Porque Jesus, quando ele falava, tudo que ele falava para a gente não era para essa vida. Era visando a vida do lado espiritual. Ele veio descortinar essa cegueira nossa de achar que a vida é só aqui na Terra. Que é só aquilo que é material que está aqui. Não, tudo que a gente investe em justiça, em amor, em caridade, nós estamos revertendo num benefício que vamos alcançar no nosso retorno à pátria espiritual. E o quanto estamos investindo nisso? Quando fala de justiça, não é para a gente ser justiceiro, não. Justiça é a gente entender que lá o outro que passa pela aprovação, é justo que ele passe, mas é justo que eu também seja bom. É justo que eu também tenha compaixão. Então, a justiça é uma infinidade de caminhos que a gente pode percorrer. Diante dos desastres coletivos, além de nos impulsionar como oportunidade de correção para os que sofrem diretamente, nos possibilita, para os que estão próximos, fazermos o uso da caridade, do amor, que é a nossa ferramenta mais poderosa de evolução. Quando Jesus diz que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, é assim, é a gente amar todos, sem exceção. A gente não vai morrer de amores por aquele que comete coisas insanas, coisas ruins, mas nós não podemos, como cristãos, termos ódio daquela criatura. Se a gente trabalhar o nosso íntimo para pelo menos a gente conseguir olhar para a criatura que está errando e ter pena dela e dizer assim, é um irmão nosso que está em erro.
Mas é tão difícil, Valéria. Ai, meu Deus, tem gente que faz umas coisas que, meu Deus do céu, dá vontade de ir lá e torcer o pescocinho dele, dar uns tapas na cabeça. Mas é exercício, gente. É exercício. A gente não conhece, não consegue na primeira vez, mas a gente trabalha isso dentro da gente. E quanto mais a gente trabalha isso, mais a gente consegue enxergar as coisas de Deus. E só exercitando é que a gente vai perceber. Porque vão mudando umas chaves que a gente diz assim, que a gente tem que fazer um retrospecto assim, da nossa vida, pensar assim, ó, como que eu era há 20 anos atrás? Eu me modifiquei? Eu modifiquei a minha forma de pensar, a minha forma de agir? Quem chegar à conclusão de que não mudou nada, começa a correr. Porque a gente tem que mudar sempre. E para melhor, nunca para pior. Quando a gente fala de todas essas tragédias, de toda essa dor, de todo esse processo, aí a gente que está de fora que eu digo é porque não está lá. Como o nosso irmão Hugo falou, tem sempre alguém que tem um conhecido, um parente que está lá, passando pela aprovação. Mas nós que estamos aqui, qual a nossa responsabilidade? Aí a gente vai achar lá no capítulo 17, no capítulo Sede Perfeitos, na instrução dos Espíritos, dentro do Evangelho. Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Quando a água veio e inundou tudo, inundou as casas mais simples, inundou as casas do rico, inundou a casa de todo mundo. A dor veio para todos, sem exceção. Obviamente, quem tem uma situação melhor se reergue mais rápido. Aquele que só tinha aquilo que perdeu é uma outra situação que também não impede que se recupere rápido. Vai depender daquilo que ele vai vibrar, porque as coisas se ajeitam, né? Com relação ao bem, infinitamente varia nas suas expressões. Não é o mesmo critério. Porque, assim, a dor é uma necessidade. Né? A gente passa a gente passa pela dificuldade, a gente dói mais ou menos de acordo com o que a gente vai se comportar. Né? Mas o amor é uma questão de dar para receber, de mudar a nossa atitude para que aquilo se reverta em algo bom. Ainda que Deus seja misericordioso e dá sempre oportunidade de pessoas boas, de coisas boas nos acontecerem, mas nós vamos ter essa parte boa da vida de acordo com aquilo que a gente fizer, de acordo com aquilo que a gente agir. Então, tem uma diferença ali. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus que quer que todos os seus filhos instruídos pela experiência comum não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. Quando a gente diz que a dor é igual, é porque se Deus ele fizer diferença para um e para o outro, óbvio, um tem mais dor porque tem mais a quitar, o outro tem menos porque tem menos a quitar, e isso vai variar. Mas a dor, ela é para todos, para que a gente passe pelo aprendizado. Em algum momento da vida a gente vai ser pobre, em algum momento a gente vai ser rico, em algum momento a gente vai ter todas as situações para a gente saber o que é certo e o que é errado. Quando Jesus sobe ao monte e ora para Deus e diz assim: Senhor, afasta de mim esse cálice. Ali ele mostra para a gente que ele tinha entendimento da dor que viria mais adiante para ele. Ele pede que afaste porque ele sabe que vai doer. Ele sabe que vai ser difícil. E o pior é que ele vai passar por uma coisa que ele não tem culpa. Só para servir de exemplo para cada um de nós. Porque se Deus desse para ele
dissesse assim, ó, tu vai lá, vai mostrar para o povo como é que tem que ser, mas nós vamos fazer na hora um efeito lá físico que tu não vai sentir dor. Aí Deus deixa de ser justo e bom, porque ele é igual. Reencarnou, todo mundo passa pelas mesmas dores, pelas mesmas provações. Óbvio, Jesus tinha um conhecimento e um autocontrole que nós não temos. Mas é assim, é igual para todo mundo. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus que em todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância a seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É a bravura da alma que enfrenta as angústias de luta, é austero, brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações, conserva-se inflexível diante das suas tentações. Parece que a gente está descrevendo Jesus. Porque quem entende o dever como dever, ele sabe assim, o meu dever é vir aqui, falar isso tudo, fechar meu computador e levar apenas o que é meu. Se eu fechar meu computador e levar junto essa folhinha que está aqui, que parece uma folhinha, né, que está aqui jogada, mas eu pego para mim, coloco aqui dentro e levo, eu fugi do meu dever. Fiquei com a tentação de levar a folhinha. Então, tudo que está relacionado ao dever é o que vai nos diferenciar ali adiante em relação à dor e em relação ao amor. O dever é o mais belo laurel da razão. Descende desta como de sua mãe o filho. O homem tem que amar o dever, não porque preserve de males a vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque conferem à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Aquele que cumpre o seu dever, ele anda de cabeça erguida, ele dorme com tranquilidade. O dever cresce e irradia sob a mais elevada forma, em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza de sua obra resplandeça em seus próprios olhos. Isso foi de Lázaro, Paris, 1863. Deus não quer nada mal feito. Ele quer que a gente faça tudo de acordo com o que tem que ser. Porque tudo que ele nos oferece é tudo perfeito. Olha a nossa terra. Olha a riqueza de beleza que nós temos. A riqueza da água. A riqueza da nossa fauna, da nossa flora. Tudo feito como ninguém. É isso que ele nos oferece. Deus é exuberante. E nós, o que a gente faz? A gente se contenta às vezes com pequeninhas coisas. Assim tá bom, porque a gente vai levando a vida, empurrando às vezes a vida. Não, a gente deve querer mais. Mas querer sabendo respeitar o dever. O nosso dever no momento, hoje, é termos compaixão aos nossos irmãos. Não só eles, mas esses nossos irmãos que estão vivenciando a guerra, que está lá longe, que a gente não vê, que a gente não escuta, a gente só vê lá pela televisão uma notícia e depois a gente toca a vida da gente e a gente esquece. Vamos orar por eles. Pelos nossos irmãos venezuelanos que chegam aqui, se alguém já teve contato com algum deles, eles também passaram por isso. Perderam tudo que tinham. Eles viram as costas e vêm, às vezes, com a roupa do corpo. Tentar uma vida um pouquinho melhor. Ao menos não passar fome aqui no nosso Brasil. E tem gente que olha para eles com o olhar atravessado. A gente precisa acolher.
E se a gente não acolher, é porque a gente ainda não tem Jesus no coração. E em meio a toda a tragédia lá no Rio Grande do Sul, o Alberto Almeida publicou essa semana, foi ontem, eu acho, ficou a nossa FERGS lá, a Federação do Rio Grande do Sul, ficou embaixo d'água. E quando eles entraram na livraria, tinha um livro aberto, que era por acaso. Existem acasos. Espiritualidade deixando recado para cada um de nós. Estava assim no livro. Tem problemas que você não vai compreender. Você vai superar. Compreender é mais tarde. Ele disse que essa frase é de Emmanuel. Então não importa. O importante é a gente superar, ainda que a gente não compreenda, porque a gente não compreende tudo mesmo. A gente não entende o todo. Mas não importa, o importante é fazer o certo. Amar, compreender, ter justiça, ter compreensão do dever. E aí, nesse momento, para que a gente possa finalizar, fica o convite de Jesus para cada um. Que está em Mateus 11, 28 e 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que Jesus possa nos acompanhar no nosso retorno. Muito obrigada pela atenção de todos.